A Bíblia dos Oprimidos, da Elza Tames, trata da opressão na teologia bíblica. A história narrada pelos diversos relatos bíblicos é uma história de opressão e luta, onde povos oprimidos precisaram conviver e, em determinados momentos, se levantar contra os seus poderosos opressores. O próprio povo de Israel, no Egito, sentiu na pele, o povo hebreu até então, sentiu sobre os seus ombros o fardo pesado da opressão egípcia. Amargaram-lhes a vida com rudes trabalhos de argila e tijolos, com toda sorte de trabalhos agrícolas e toda classe de servidão que lhes impunham por crueldade. Os feitores diziam: termina a tarefa diária que lhes foi determinada, como quando vocês tinham palha. Havia, pois, então uma cruel e desumanizante opressão por parte dos opressores. Então, todos esses textos, esses relatos bíblicos que tratam dessa relação oprimido-opressor, descrevem que quando um povo sofre a opressão, é negado a esse povo o direito de desfrutar de uma liberdade e de serem até mesmo humanos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a opressão lhe nega essa dignidade e ele fica reduzido a um nível até mesmo animal, dominado e oprimido por outros, pelos próprios homens. Há por parte do opressor, geralmente, uma ansiedade para que o produto da exploração chegue logo às suas mãos. O faraó Neco, ele impôs um pesado tributo a Judá e o seu rei Joaquim, que havia sido colocado pelo próprio faraó para governar Judá, agora passa então a oprimir o povo para que pague tributos. Então nós vemos a opressão de faraó para o governante, e o governante oprime o povo. Está então caracterizado um círculo de opressão. Geralmente, quem oprime também há de se tornar um opressor. No povo de Israel acontecia que os pobres, para pagar uma dívida, muitas vezes vendiam seu próprio filho como escravo. Ou, na falta de um filho para venda, o próprio pai trabalharia até a morte para pagar a sua dívida. Não existe, segundo a Elza Tames, não existe nenhum relato bíblico dizendo que o homem queira voluntariamente sentir a humilhação, degradação ou opressão por parte de outro. A única forma que o homem aceita voluntariamente estar humilhado e se submeter completamente é na relação homem-Deus, onde o homem ele se rende ao Senhor, tornando-se submisso à sua vontade. O oprimido ele nunca há de se humilhar voluntariamente diante do seu opressor. É o opressor que sempre humilha, denigre e oprime. Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Disse o Senhor para Faraó. Deixa sair o meu povo para que me preste culto. Então o Senhor é quem executa a justiça e o juízo. Ele fará justiça aos humildes do povo, salvará os filhos dos pobres e esmagará o opressor. A mão do Senhor é contra a opressão entre os irmãos. Em muitos momentos da história de Israel, seja como Reino Unido ou como Reino separado, a injustiça se estabelecia.
quando Israel não estava debaixo do julgamento direto de nenhum império, os pobres muitas vezes foram oprimidos e explorados pelos da sua própria raça. O rico oprime o pobre para tirar dele tudo aquilo que lhe é importante. Numa nação onde a injustiça se manifesta por toda parte, é lógico haver uma legitimação das estruturas violentas vigentes por parte das autoridades ou figuras influentes. Isso ocorreu durante os períodos de opressão. Muitos poderosos de Israel acabaram por se aliar ao opressor por conveniência. Isso aconteceu com príncipes, com profetas, com sacerdotes e geralmente a classe rica. Voltaram-se contra o seu próprio povo em troca de benefícios. O profeta Miqueias denuncia os atos de injustiça da classe opressora de Judá. O opressor rouba o oprimido de diversas maneiras, na retenção do salário do trabalhador, no suborno e no lucro às custas do próximo. Mas a palavra do Senhor em todo tempo, através dos seus profetas, o profeta Amós foi alguém que se levantou também contra a injustiça, contra esses mecanismos de opressão social. O opressor tem poder e domínio porque faz parte do governo ou tem como aliado. Nesse regime de opressão, a maioria dos profetas, dos falsos profetas, trai a sua missão justificando as ações injustas dos opressores ou simplesmente se silencia diante delas, pregando apenas o que lhe convém. O opressor e o Senhor não se harmonizam, diz a palavra de Deus. A nação israelita não apenas sofreu a opressão, mas ela mesma, segundo este livro, a própria nação de Israel também veio se tornar opressora, quando estendeu o seu império e dominou outros povos pobres, conquistou escravos e impôs tributos a outros, principalmente no período da monarquia. Mas a voz profética nunca se calou, denunciando todas essas injustiças. O próprio profeta Amós acusa as mulheres, esposas dos poderosos, chamando-as até mesmo de vacas de Baçã. Elas estavam preocupadas somente com os seus banquetes, sem se importar com a miséria e a opressão do seu povo. Assim como a vaca, que tendo um pasto farto, não está nem aí para o que acontece ao seu derredor, o profeta Amós se vale dessa ilustração para dizer que aquelas mulheres eram as vacas de Baçã, preocupadas com seus banquetes, gordas, sem se importar com aquele que sofre. A Bíblia dos Oprimidos, Elza Tames.